Já posso? A minha Viste mais episódios? geração. Vi. Viste todos ou só viste alguns? Todos. Já Viste se todos? calou. Mega fã. Ok. Mega fã. Mega fã. Este país Já também se devia ser perdeu. para novos e é por isso que temos em estúdio Já um amou, constitucionalista já em se incubação cansou que meteu um de pé dizer em economia, mas então acabou licenciado em casou. ciência política e relações internacionais na Universidade Católica. Adora estudar, mas não é um nerd. Tem uma vida social perfeitamente ativa para a idade, de 24 anos. Acontece que adora saber mais, adora conhecer, procura, lê. É uma pessoa culta. Dizem os amigos que conhece mil e uma coisas sobre literatura, sobre música, sobre arte. Passou pela Gulbenkian e pela CPLP, faz parte do movimento 5.7, tem laivos de liberalismo, mas é um conservador, é um liberal conservador, dizem alguns. Já vamos perceber que mix é este. Tem formação católica, acredita em Deus, mas não é praticante, apesar de afirmar a necessidade de fé. Ocupa-se agora da tese de mestrado em Direito Constitucional, na Clássica, e gosta de clássicos como o Moby Dick. É sereno e pacificador, não gosta de se impor, não é fanfarrão, é o tipo de pessoa que tem 3 coisas para dizer e só diz 2. Tem uma certeza espiritual própria, é discreto, generoso, educado, não vai atrás de rebanhos, uma grande qualidade nos dias que correm, porque olhar para o chão com o céu aberto em cima. Gosta de futebol, mas não vai à bola com socialistas e com o socialismo em geral. É o chamado anti-Xuxa, Dé para os amigos, e André Ilharco para nós, que vamos conhecer na próxima hora. André, bem-vindo. Obrigado. Ouvi Obrigado dizer pela apresentação. Ouvi dizer que gostas de estudar os contra-argumentos todos antes de uma discussão e que até és tu que puxas os contra-argumentos para depois os desconstruires. E eu pergunto-te porquê? Não gostas de ser apanhada em falso ou é sempre bom contemplar todas as hipóteses? Sim, eu não sei, ou seja, em todas as discussões, acho que não, principalmente nas académicas, para uma pessoa evitar fazer figuras menos inteligentes, mas mesmo com, e também especialmente com amigos, eu acho que essa disposição de uma pessoa querer antecipar, eu não sei se é isso que estás a perguntar ou não, mas querer antecipar os contra-argumentos, muitas vezes é sinal de inteligência, que já é um clichê dizer isto, mas também é um sinal de respeito também, ou seja, eu gostei dessa parte do sou anti-Xuxa e anti-socialismo e isso, eu não acho que anti seja um termo muito exato, porque não me parece que eu seja mesmo veemente contra ninguém, acho é que há uma postura necessária de respeito e essa avaliação que uma pessoa faz antes de expor os seus argumentos, de imaginar os próprios argumentos, não só ajuda uma pessoa a fazer uma figura de parvo, como também ajuda a respeitar, quer dizer, uma pessoa não está a falar com uma pessoa burra e, Sim. Portanto, acho que ajuda a levar o diálogo em todos os sentidos. Consta que na política gostas sobretudo de debater ideias, conceitos e correntes políticas. O que é para ti ser liberal conservador? Que percentagem de ti é liberal Sim. e quanto de ti é conservador? A mim parece-me que não são termos que se excluem, ou seja, e não estou a dizer que alguém está a dizer isto ou não, mas parece-me que o primeiro termo liberal pode tanto ser à direita como à esquerda. O liberalismo de esquerda tem uns certos pressupostos e o liberalismo de direita, que me parece ter os pressupostos conservadores, que são os quais com os quais eu mais me identifico, não sendo exclusivo qualquer argumento do outro lado ou o que seja, mas os argumentos no sentido de apoiar uma sociedade civil forte, dos valores políticos não sobreporem aos valores morais. Discussões em política que tenham mais a ver com assuntos morais, que normalmente incendeiam a opinião pública e o debate público, e as pessoas começam a ser vistas, os cristãos contra os ateus, o direita contra a esquerda, quer dizer, e parece-me que o conservadorismo dá essa substância ao liberalismo. O liberalismo, quer dizer, retira o plano político como plano principal e coercivo em todos os assuntos, mas também, quer dizer, não pode só tirar, o Estado não pode desaparecer para não aparecer lá nada. Eu acho que nesse âmbito é que o conservadorismo pode aparecer como não só, ou seja, como uma ideologia política, mas que pressupõe uma sociedade civil com instituições, com estruturas intermédias, a família, associações. O Tocqueville tem a lista toda e outros autores. E pronto, aí se calhar entra mais o conservadorismo e acho que é aí que se enquadra. Mas qual é que é a tua característica mais liberal e qual é a mais conservadora? Consegues apontar? Mais liberal, eu assim especificamente, eventualmente se me perguntar de alguns assuntos sou capaz de responder eventualmente, mas parece-me que o mais liberal será, por
Acho muita piada e acho que nos últimos anos tem aparecido cada vez mais na política portuguesa argumentos do género, ok, mas o que é que o Estado tem, porque é que o Estado tem alguma coisa a dizer em relação a isto? Mind your own business, não, porque é que tem que haver aqui uma lupa, alguém a respirar por cima do pescoço das outras pessoas. A parte mais conservadora, isso aí, eu acho que é conservador no sentido de, se calhar, do woke. Eu não quero estar aqui já a dizer imensas teorizações abstratas da teoria política, mas muito num quadro de dentro de uma sociedade civil e dos indivíduos enquadrados em instituições próprias, com crenças próprias e isso tudo. Bem, agora aqui enquadrei tanto que perdi o plano. Hoje sentes-te mais liberal ou mais conservador? Para mim o mais importante diria que é o conservadorismo, porque o conservadorismo, pela perspectiva que eu acho ou que eu quis explicar, é que vai um bocado para além da política, não é só uma questão de enquadramento de legislação ou de participação do Estado na vida dos indivíduos. É mesmo entre os indivíduos, entre as associações, entre mesmo a nível mais pessoal, de amigos e de família. Eu acho que o princípio conservador, que depois tem os seus pressupostos, o ceticismo em relação à mudança, a valorização de instituições que à partida já estão criadas e já têm um modus operandi e uma certa doutrina por trás. Quer dizer, não estou a dizer conservadorismo no sentido de uma pessoa aceitar, tipo, ok, um rebanho, lá está, e isto é ótimo. Mas, eventualmente, olhar com atenção principalmente para esses pontos. Mas herdaste o conservadorismo ou desenvolveste-o em ti? Eventualmente, não quero estar aqui agora a inventar coisas que nunca senti. Eu não senti que o conservadorismo tenha sido uma tradição familiar, ancestral, e que o chama-chá, o zilhar. Não, isso não aconteceu. E especialmente mesmo o lado liberal e mesmo a participação mais política, acho que foi principalmente desenvolvida no IEP. E pronto, curiosamente é liberal e conservador. Já voltamos à política mais à frente, até porque fazes parte do movimento 5.7, que defende que a direita se anda a escrever por linhas tortas. Mas antes queria fazer aqui um mergulho histórico até ao século V a.C., para falarmos do grande clássico das relações internacionais, a história da Guerra do Peloponeso, de Tucídides, um autor que te marcou na passagem pela Católica. Há muita gente que cita esta obra, o Junquer recitou-a recentemente, mas a verdade é que pouca gente a leu de facto. Não é o teu caso, que não só a leste, como pensaste muito sobre este livro. Consta até que a tua oral com o professor Miguel Monjardino durou quase 1 hora e que foi uma bela conversa. Confirmas? Eu não sei se chegou a 1 hora, mas foi quase 1 hora. Da minha parte eu gostei imenso. O que é que te fascinou? O que é que te fascina nesta obra? A atualidade, a sofisticação? Boa. Eu lembro que a parte que mais me interessou foram nitidamente as personagens. E há personagens muito específicas. O Péricles é o mais conhecido. A oração fúnebre de Péricles é um dos discursos da história mais conhecidos de todos. Mas depois há personagens que me passavam ao lado. Eu não é que eu tenho uma cultura grega e da antiguidade clássica para além, mas que me passaram completamente ao lado. E eu, ao descobrir em geopolítica com o professor, eu pensei, não fazia ideia que estas personagens existiam e tem tanta coisa a dizer. E também mesmo o próprio método de avaliação do professor acho que permite uma pessoa desenvolver a sua perspectiva em relação à disciplina e à obra e a Tucídides. Convém aqui dizer aos nossos queridos ouvintes que a história da Guerra do Peloponeso de Tucídides foi escrita há 2500 anos e uma particularidade interessante sobre este livro é que o autor escreve sobre algo que está a acontecer, escreve sobre o que está a ver, o que acaba por ser uma espécie de jornalismo, e partindo do princípio que esta Guerra do Peloponeso não estará na cabeça da maior parte das pessoas, do cidadão dito comum, como é que explicarias a uma criança de 10 anos sobre que guerra foi esta, de forma a que até quem não gosta particularmente de história não começasse já aqui a bocejar? Então a guerra acontece na Grécia Antiga, pronto, entre duas grandes potências, Atenas, com uma teia de relações entre cidades-estado gregas forte, tipicamente marítima, virada para o comércio, contra uma aliança que tem como base Esparta. Esparta é uma oligarquia que tem uma estruturação social completamente esdrúxula, quer dizer, uma coisa completamente tirada dos dias não de ontem, mas de anteontem. É uma oligarquia militar e costuma-se até dizer que se tivesse Atenas feito a guerra pelo mar, ganhava Atenas. Porque é que eu acho que
que essa história tem muito para dizer nos dias de hoje. Para já acho que é dos primeiros relatos históricos, que como disseste muito bem, e jornalísticos, o Tucídides estava a participar e estava a ver, e há uma parte inclusive em que Tucídides estava responsável pela defesa, e aparece o Tucídides, ele fala de si próprio, e isso aí acho um ponto interessante. E depois todas as personagens, quer dizer, generais absolutamente incríveis. Brásidas é um exemplo em que esmerava em tudo o que participava, tudo. Eu acho que todos nós, jovens, então, entre o nosso grupo de amigos, de certeza, temos sempre alguns traços em certas pessoas que, pá, esta pessoa vai ao casinho e ganha sempre dinheiro. E acho que o Brásidas nitidamente era uma dessas personagens que tinha não só excelência militar, mas também mesmo oratória e que é interessante analisar. Isso a mim interessa-me imenso. Não sei se vai interessar a toda a gente, mas acho que pessoas interessadas mais em relações internacionais Por falar na análise, e em particular na análise militar, o teu professor contava-me que as mulheres, na tua classe, que era muito boa, eram os melhores analistas militares. Tens essa memória? Concordas? Não, por acaso é engraçado porque, aliás, e mesmo o professor Monjardim, acho que me ajudou, em específico, libertou-me de certo sentido de escrita. O meu primeiro ensaio não foi especialmente famoso. Foi aqui o Andrezinho a pensar, a querer ser uma grande estratégia, mas estava nitidamente a pensar, bem, isto aqui não é a análise que me interessa mais, mas como isto aqui é militar e eu tenho que me formular nesse sentido, tentei fazer uma espécie de análise que não interessava ao menino Jesus. E depois no segundo ensaio pensei, bem, se é para ter esta nota, vou fazer uma coisa que me interesse mesmo. Então tenho uma nota, pronto, que não, muito melhor, exatamente. Esta cadeira era avaliada por ensaios e oral, não é? Não havia testes. Não, exatamente. Era avaliado, foi avaliado por 4 ensaios e nessas 4 levas o professor propunha 5 temas, ou 4 tópicos para tu explorares. E ao longo aquilo era uma aula por cada 15 dias, mas era o dia todo, e fizemos leituras e discutimos. Muita conversa também, não é? Sim. E depois, pronto, quer dizer, isto aqui, dito assim, algo parece indiferente e parece uma aula normal, que é uma aula de quantas horas? 7 horas de leituras, é uma seca, mas o professor Monjardim conseguia arranjar maneira das pessoas chegarem uma hora mais cedo antes de começar a aula para ir lá tomar um pequeno almoço. Eu lembro a imagem de Sócrates a falar para os jovens. Eu lembro que entrava na cafetaria da Católica e normalmente não era o primeiro a chegar, mas chegava e via já lá o professor a falar com 5 alunos e eu pensava, isto aqui é alguma coisa, isto aqui vale a pena chegar. E juntavas-te. Exatamente. O professor Miguel Monjardim contava-me que as pessoas no IEP tendem a olhar para Tucídides de duas formas, ou entendem-no como teoria política ou como processo de decisão geoestratégica. Curiosamente, tu começaste no primeiro grupo, mas depois, ao longo da cadeira, fizeste a transição para o segundo. Tucídides faz uma ponte entre estes dois mundos ou é a tua capacidade de contra-argumentar até contigo mesmo? Como é que eu ia dizer? Acho que indicar alguma incapacidade de Tucídides é logo à partida então por uma pessoa formada em ciência política é perigoso. Esta foi a análise que ele fez sobre a tua postura na aula. Sim. A avaliação mais... por exemplo, eu lembro que no meu último ensaio eu peguei num certo episódio de Alcibíades, que é também outra personagem de Chorar a Rir, uma pessoa que virou as costas a Atenas para ir para Esparta, virou as costas aos espartanos, que não é uma coisa que na altura se fizesse de ânimo leve. Foi ter com os persas, salvo erro, e ainda conseguiu virar as costas aos persas, portanto é uma personagem bastante polémica, no mínimo. E eu lembro que me foquei nesse quarto ensaio sobre a análise de Alcibíades e num episódio muito específico, e foi mais uma análise de... interessou muito como é que a volatilidade na Assembleia, porque Alcibíades estava a argumentar em prol de uma campanha militar que acabou por ser desastrosa na Sicília, todo envolve o suceder de acontecimentos e de argumentos na Ágora ateniense, na Assembleia. Eu lembro que foi um episódio que o Alcibíades expôs nitidamente lá uma coisa que, pronto, a fraqueza do sistema que eu mais defendo, o democrático. E isso aí interessou-me imenso. E depois também ver toda a simbologia, os mitos que o Alcibíades carrega. É inteligente, quer dizer, usa medos que não estão se calhar associados a essa campanha, mas que ele de alguma maneira consegue incutir na Assembleia, e a Assembleia vota consoante esse medo, que nem sequer pode estar associado, de medos de invasão de Atenas, quando se está a falar de Atenas invadir uma cidade ou um aldeamento.
Falávamos aqui do professor Miguel Monjardino, que me contou que gostou muito de trabalhar contigo. Que outros professores marcaram ou têm marcado o teu percurso? Nitidamente o professor Monjardino acho que foi o que se mais destacou. E principalmente para este processo que disse há pouco, uma espécie de libertação intelectual para me dar carta branca, vá para André, pronto, faz a tua análise, não tentes ser aqui uma pessoa, ou fazer uma coisa que não te interessa, porque se não te interessa a ti não vai interessar a mim. Outros professores, o professor Miguel Morgado, decididamente, o professor João Pereira Coutinho também, as aulas de ética aplicada. Foi logo importante para esclarecer não, mas para pensar seriamente sobre assuntos desde pena de morte, terrorismo, etc, etc. Ideologias políticas modernas. Para já as aulas eram de chorar a rir quando era preciso. O professor era não só intelectualmente altamente estimulante, porque era, e sabia como o professor Monjardino e Morgado conseguiam pôr as matérias numa perspectiva interessante, não era só debitar. Mas João Pereira Coutinho tem muito sentido de humor, não é? Já li alguns contos dele, algumas crónicas e rimo. Tem. A mim, principalmente, eu acho que é mais nas reações de... Sei lá, isto aqui é nitidamente uma coisa que eu não vou estar a discutir nomes ou quer que seja, mas pronto, há participações e a maioria são participações super felizes, só que há participações que são de tal maneira desapropriadas ou fora de contexto, e o professor conseguia apanhá-las bem e evidenciá-las e de uma maneira suave responder e dizer que se calhar não é bem isso, mas pronto, de uma maneira que para as pessoas que estavam ou que se calhar achavam que isso era desapropriado, achavam imensa piada. Com esse elenco de luxo de professores conservadores, é possível terminar o curso de Ciência Política e Relações Internacionais no IEP sem ser liberal e conservador? Eu acho que sim. Há pessoas do Bloco e do PCP? Olha, no teu curso? Do PCP não sei, mas olha, por acaso um grande amigo meu, diria até o meu primeiro amigo honestamente do IEP, é do Bloco de Esquerda. Sempre foi e é ainda, e foi pai há pouco tempo, pá, fiquei super feliz, e foi super curioso porque eu não estava nada à espera. Eu vinha do colégio e São João de Brito, e apesar de ser jesuíta, que dentro do ramo católico acho que são os mais liberais eventualmente, mas espero não estar aqui a ferir as suscetibilidades, mas acho que são os mais liberais, e estar a sair de um colégio para entrar neste ambiente, eu estava... Pronto, eu sou uma pessoa por natureza um bocado introvertida e portanto estava ali um bocado à procura, a palpar, a tentar descobrir o que é aqui a minha malta ou não. E curiosamente o Damião sentou-se ao meu lado e chegou atrasado e levava um livro do Steinbeck e eu disse, pá, mas tu andas a ler isto aqui pá, não conheço, mas tenho ótimas referências. E ele, anda a ler e tal. E fizeste um amigo. Sim, exatamente. Há quem diga que tens perfil de pedagogo, que gostas de ensinar, que tens jeito. Achas que o teu futuro pode passar pela partilha de conhecimento assim de forma mais direta? Pronto, o meu pai é professor universitário e portanto eu sempre... Arco, Ciências da Comunicação, não é? Não mais. Exatamente. E eu cresci a ver o meu pai investigar e a ser professor, e mesmo, por exemplo, não é que seja altamente versado em teorias da comunicação ou de filosofia, mas sempre foi um tipo de discussões lá em casa que me interessava ver, para ir para o escritório. E eventualmente o meu pai estava a ler alguma coisa ou eu estava a discutir perguntava, pai, o que é que o pai acha disto, e o meu pai conseguia sempre derivar lá para um assunto mais interessante. E portanto não quero ser freudiano demais, mas parece-me que se calhar há essa relação afetiva com a pedagogia, e mesmo a nível universitário acho que haverá essa relação afetiva. A perspectiva de poder estudar, de poder prosseguir a investigação, ler e lá está, para ver os contra-argumentos, isso de uma maneira mais sistemática, é um futuro que eu adorava. Não acho que seja exclusivo, nem acho que seja o meu único objetivo, porque também há outros objetivos que tenho, mas sim, acho que é um cenário, parte de um futuro que me agrada muito. Eu aproveito que estamos aqui a falar sobre relações familiares para introduzir o nome Vítor de Sá Machado, quem já falaste há pouco, o teu avô, que foi o primeiro ministro dos Negócios Estrangeiros no pós-25 de Abril, não é? No segundo governo. No segundo governo. O que é que ele te ensinou? Conviveste com ele? Sim, mas pouco. O meu avô morreu em 2002 e portanto eu tinha
7 anos, sim, 7 anos, portanto já era consciente, já sabia já sabia que acordava e que me chamava André, mas nunca tive nunca tive essa possível, ou seja, essa maturidade, esse conhecimento para dizer assim, ontem fiquei a ler Isaiah Berlin e de facto, porque o meu avô leu estes autores. Mas lembras-te de o ver a ler, não é? Só isso é uma ótima influência, não é? Sim, a imagem mental que eu tenho do meu avô desses autores foi formada especialmente. Isto aqui foi eu acho que é super engraçado e tanto que já falei inclusive com vários amigos meus que me narraram episódios muito parecidos com esses, que é eu chegar à sala da minha avó, dos meus avós, mas da minha avó agora, e ver lá livros do Isaiah Berlin, sublinhados, do Hayek, sublinhados, biografias do Churchill, livros também que eu penso que gostava mesmo de ter tido. Conversar com neurónios de adulto, não é? Exatamente. E o que é que te contaram do teu avô? Alguma história assim interessante que possas partilhar? Ok. O meu avô sempre nasceu, salvo erro, em Angola, não foi em Luanda, foi lá numa aldeia lá perto. Coima, Angola, sim. Em 1933. Ora, nem mais, obrigado. Fiz agora uma figura ótima. Não, mas sempre tem essa relação, por exemplo, com a África, que eu acho super interessante. Em todas as pessoas mais velhas que vêm de lá de antigas colónias, eu sei que todas têm este amor por África e eu vejo, é um tipo de relação que eu acho imensa piada. Mas que pronto, que eu nasci em Lisboa, não consigo estar a formar, mas por exemplo, eu entro no escritório e vejo N máscaras de tribos que ofereceram ao meu avô, presumo que na altura da Gulbenkian, e isso aí não é uma história engraçada, mas acho que é outro ponto de saudade, pelo menos. Neste momento estás ocupado com a tese de mestrado na Clássica, num tema aparentemente muito interessante, a autoridade da fiscalização judicial da constitucionalidade no âmbito de pluralidade moral, e eu tenho de te perguntar como é que olhas para a rigidez com que se protege a Constituição da República Portuguesa. Achas que ela deve estar blindada e correr o risco de não acompanhar a evolução dos tempos, ou deve ser revista com mais regularidade? E lembro que estamos diante de um conservador liberal. Sim. Acho que é preciso uma revisão desde do assunto mais gritante e mais discutido e badalado entre o ramo jovem conservador / liberal, que é o preâmbulo que está escrito na Constituição. Não sei as palavras... Começavas por me dar logo o preâmbulo? Sim, lá está. Não é que seja a diferença a fazer, mas pronto, acho que seria a partir de logo um início. As restantes revisões não... A mim parece que a matéria constitucional não é tão trazida para cima da mesa da discussão como é em sociedades como os Estados Unidos, em que o Supremo Court sim, as decisões são mesmo discutidas. Não é que aqui não seja, mas aparecem na imprensa, são altamente expostas a nível argumentativo. Há várias doutrina de várias escolas. Não me parece, ou se calhar é desinformação minha só, ou falta de informação, mas não me parece que seja esse o caso em Portugal ainda, pelo menos. E já trocaste algumas impressões com o Jorge Miranda a este respeito, agora que estás na Clássica? Vão daqui os nossos cumprimentos para o professor Jorge Miranda, foi meu professor também, em Direito Constitucional. Por acaso, os meus professores de Direito no mestrado sempre olharam para... Acho eu, pelo menos foi a impressão que tive. Posso estar a ser altamente injusto e não quero estar a ser injusto. Mas o que é razoável também, acho que olhavam para mim um bocado como um Pokémon, que é este miúdo vem de ciência política e não tem o raciocínio jurídico, todos os fundamentos do direito público e do direito privado, etc. Estou aqui a citar o rol de disciplinas que vocês têm e portanto acho que estavam à espera não de uma questão tão técnica. Estamos à conversa com André Ilharco. André, tens uma forte ligação à cultura, aos livros, à arte. Como é que foi para ti, como é que está a ser estagiar na Gulbenkian, no gabinete da Presidente da Fundação, e todos os dias ter de ir para aquele edifício tão apreciável, para ti o mais bonito de Lisboa, não é? Sim. Isso, pronto, a nível mais superficial, que eu não sei se será tão superficial quanto isso, porque já foi comprovadamente... Já recebeu vários prémios, o Valmor, por exemplo. É o edifício mais bonito de Lisboa, eu acho mesmo. Acho que não há muita discussão e só ter essa
essa sorte de uma pessoa poder entrar todos os dias de janeiro de manhã, um céu cinzento super aborrecido e entrar Aquele jardim. com aqueles prédios, com aqueles desenhos e com aquele jardim imenso, acho que é uma sorte. Mas pronto, isso é um nível menos importante de longe. Eu acho que é importante. Mas sim, super, super, claro. Logo um ânimo extra. Exatamente, exatamente. Mas pronto, mesmo a mim parece-me que à parte não, mas para além de ter sido muito bem recebido por toda a equipa do gabinete da Presidente, e o que me agrada mais mesmo é mesmo a instituição onde eu estou. Ou seja, qual é que, mesmo a nível, por exemplo, de política, da política da minha, do meu credo político, salvo seja, a questão do liberal, mas aquela questão do conservador, de ter uma sociedade civil forte e que se baseia, que desenvolve o diálogo público, mesmo no plano da cultura, reforça todos os artistas, e abre acesso ao público dos desenvolvimentos culturais que estão a acontecer à volta do mundo. Já em agosto é um exemplo disso, mas também toda a temporada de música, da orquestra e do coro, e exposições, que é tudo. Eu acho que poder trabalhar numa instituição que simboliza exatamente isso, bate certo com aquilo em que eu acredito, num plano que para mim é importante, como o plano político, logo aí acho que é suficiente para entrar de sorriso na boca. E o que é que descobriste sobre a Gulbenkian que não sabias? O que é que eu descobri da Fundação? Uma coisa, uma coisa que eu descobri e que eu acho que toda a gente, quando eventualmente começa a trabalhar numa instituição, repara, pelo menos numa boa instituição, é que tem as suas tradições, e tradições vai desde a celebração do dia do Sr. Gulbenkian, no caso da Gulbenkian, mas pronto, mesmo a própria nomenclatura, o Sr. Gulbenkian, que é para mim sai-me absolutamente de forma natural, para os meus amigos acham sempre imensa piada, dizem, pá, tu já saíste do edifício, não precisas estar aqui a fazer nenhuma referência. É também uma referência, mas não é proposital. Pronto, eu acho que toda essa cultura que se impinge, acho que eu não fazia ideia que existia, e interessa muito. Mesmo, por exemplo, no dia do fundador houve um almoço oferecido aos funcionários, que eu acho que ficou otimamente, e é um exemplo de várias iniciativas que a Gulbenkian, enquanto instituição, não sei se distingue, porque não conheço o restante do universo, mas que não preciso de conhecê-lo para saber que isto é bom, e deixa-me muito feliz mesmo. Olhando para o facto de ter estado na Gulbenkian, olhando para a tua necessidade de cultura e para a tua necessidade de fé, eu pergunto-te se as manifestações culturais com as quais pareces querer estar em contacto e a fé, que vês como indispensável, são duas faces da mesma moeda, são duas formas de perseguir a permanência. O duro desejo de permanecer, como dizia o Steiner. Pergunta difícil. Eu, eventualmente, ou seja, eu sempre associei o plano cultural a uma dimensão que é, de certa forma, um acesso a algo desconhecido. E eu não me lembro quem é que disse isto, mas falava muito da literatura como acesso à condição de ser outro. E isso aí eu acho que está um bocado relacionado com, pelo menos, a condição que eu tenho de fé, que é, por mais que esse acesso se estabeleça, vai ser, e é mágico na literatura e mesmo na arte. Mas pronto, estou sempre 1000 vezes mais à vontade nos livros, mas isso acho que bate um bocado certo também com a ideia de fé que eu tenho, que também é, em certa medida, não é só razão, não é eu ter a certeza de tudo, como é que o universo vai alinhar, como é que as pessoas vão atuar ou não, e a cultura eu acho que alimenta esse lado, não tem necessariamente que ser religioso. Mas eu acho que não é por acaso que muitas manifestações religiosas tendem a ser culturais, ou pelo menos as que a Capela Sistina, o Moisés, agora vai ser o Michelangelo corrido, mas tem essa dimensão, ao mesmo tempo artistas que não se refletem religiosamente em nenhuma igreja. Parece-me que há muito esse tipo de relação, uma maneira de se completar com algo maior do que eles. A sua arte, um acesso a um pano infinito
de ser. Isto aqui está a ser super, super abstrato, mas Há uma estatística muito interessante que mostra que em Portugal tem crescido o número de crentes sem religião, ou seja, pessoas que se consideram crentes no transcendente, mas que não encontram respostas em nenhuma religião organizada. Tu consideras-te religioso ou crente? no caso da igreja especificamente, não, ou seja, eu sou crente, não sou católico praticante, mas não é, ou seja, não é por isso que é só a parte confessional de acreditar que há ali alguma valor transcendente e efetivo na igreja. Posso de certeza estar aqui a dizer um ou dois erros a nível teológicos e institucionais, mas não acredito que haja uma certa organização que tenha esse acesso mais transcendente. Todavia, acho que é, nomeadamente a Igreja Católica, por ter historicamente o exemplo de Cristo, desenvolveu todo um corpus de pensamento e de ética social que, para mim, lá está, não sendo inspiração do Espírito Santo, e não estou a desvalorizar isto em nenhuma medida, mas não sendo inspiração do Espírito Santo, acho que é altamente válida. Bate com os valores com os quais eu me identifico. Pronto. O André Ilharco é um bom cristão naquilo que é a essência cristã, o amor ao próximo. Preocupa-se com os mais velhos, com a família, com os amigos. O que é ser cristão, André? É acreditar na ressurreição de Cristo ou é algo mais? Bom, eu não sendo cristão é um bocado. Acho que é altamente prepotente eu estar a dizer o que é que eu não sou e o que é que os outros são e levam com tanta ardor aquilo que são. Eventualmente parece-me que não sendo cristão, pelo menos para mim, da minha perspectiva de crente, agnóstico, o que seja, não sei bem mesmo qual é a definição, mas havendo este respeito, pelo menos pela mensagem da Igreja, acho que essa parte cristã, da ética cristã, da moral cristã, parece-me mais importante. Mas lá está, não, é a parte da fé como transcendente. Isto é um tema que confunde muitas pessoas. Vamos ver se percebemos. Acreditas abstratamente na ideia do divino, associado ao catolicismo, que é a tua herança cultural, Sim. no fundo, mas não pareces acreditar nos detalhes do catolicismo, como Jesus ser de facto o Filho de Deus, e não apenas um qualquer profeta não sagrado. É isto? Sim. Não, eventualmente, ou seja, acredito no divino, mas qualquer tipo de acesso ao divino, à estruturação do divino, nos termos mentais e emocionais que nós temos cá na Terra. Isto é doutrinamento Correto. religioso, mas eu não acho que seja acessível e, portanto, não acho que haja qualquer dimensão transcendente naquilo que a Igreja propõe ou não. Ou origem. Naquilo que propõe acho que não há, mas na origem acho que, pronto, parece-me que é impossível haver, não é concebível. E quanto à necessidade de fé, é mais fácil ter fé do que não ter? É mais fácil ter um auxílio, ter ajuda? Sim, sim. Não, sim, sim, sim. Sim, a minha maneira de ser, eu acho muito, por exemplo, quando estou a argumentar com outra pessoa, aquela questão do prever os argumentos ou não, acho que parte muito do princípio que do outro lado há um certo infinito. Eu não consigo, por mais que tente prever os argumentos ou não, mas faço isso mais por respeito, lá está como disse há pouco, mas não consigo prever em tudo a essência do que a pessoa é isso tudo. E, portanto, a ideia de fé, esse infinito que eu encontro, ou tento encontrar, ou que assumo como pressuposto nas outras pessoas, como assumo que a cultura estimula, também acho que a fé também vai muito... Ou seja, a estrutura apontada para o religioso, acho que é só pegar na estrutura com a qual eu lido com os outros assuntos e aplicar à parte religiosa de Deus. Há quem argumente que ser cristão, que tu não és, é ser um tipo bonzinho, mas também há muitas pessoas boazinhas que não são cristãos, há muçulmanos e judeus que são boas pessoas. Isto de ser boa pessoa, uma característica que dizem que tens, não está um bocadinho subvalorizado nos tempos em que vivemos? Não é muito habitual, por exemplo, ouvimos dizer a alguém: estou tão apaixonada por ele porque é tão boa pessoa. No entanto, é uma característica bastante apreciável. A mim parece-me que ser boa pessoa também está muito associado a uma noção de sinceridade. Sinceridade que não é eu fazer tudo o que me apetece ou dizer tudo o que me apetece na cara de uma pessoa e isso tudo, mas é aquilo, e o David Foster Wallace fala muito nisto, que é uma pessoa a perder tempo, fazer o esforço quase físico
para ter atenção àquilo que está a acontecer, as pessoas que estão à volta dele. Por isso é que no discurso This is what, nem mais, ele diz que é preciso que custa, quer dizer, não é uma coisa fácil. Não... Esse exemplo que tu deste, quer dizer, não, uma pessoa que se sente apaixonada por outra por ser boa pessoa, não me parece que seja... Eu acho que ser bom com os outros é uma das grandes características e acho também que é uma das mais sobrevalorizadas. Sim. Eu acho que, por exemplo, que ser boa pessoa é muito estimulante a nível de amizade. Acho que é do tipo de coisas, uma identificação moral que existe. Não estou a dizer que não tenha de existir com relações afetuosas no amor ou o que quer que seja, mas é principalmente a nível de amizade. E a nível, eu não me parece que seja, não sei, mas eu pelo menos acho que não funciona muito assim, porque não me parece que o nível afetuoso seja o valor principal de ser boa pessoa ou não. Tu estudaste, vamos mudar de tema, estudaste no Colégio São João de Brito, falamos de um ensino de muita qualidade, um ensino de elite. De que forma é que a educação jesuíta te ficou? Sim. Eu acho que vai bater esta ideia de olhar para a outra pessoa, para o outro, como um infinito e impossível de se prever. Estive num grupo de oração com uns amigos meus e a caminho de fazer a preparação para o Crisma, e eu lembro que na altura tinha 16 anos e pronto, na descrição não sou nada, a minha maneira de ser não é especialmente impositiva, nem é especialmente querer dar especialmente nas vistas ou o que quer que seja, mas não... Eu lembro na altura, estavam todos super ansiosos, eu vou fazer o Crisma, quem é que vai ser o meu padrinho e madrinha? E mesmo dentro eu não estou a dizer que era oprimido ou quer que seja, de todo, longe, mas eu lembro que quando disse que não queria fazer, não houve problema nenhum. Aliás, foi até chamaram-me, não fui eu que fui ao meizinho e fui lá dizer, não chamaram-me então, não disseram-me como é que isto é, epá, e super tranquilo. Acho que essa abertura ao mundo, eventualmente, essa abertura à diferença, sim. Quem te conhece diz que tens uma costela de interesse político permanente e eu pergunto-te se queres ficar-te pela discussão de ideias ou se gostavas de meter a mão na massa, quiçá em algum partido. Sabemos que fazes parte do movimento 5.7, um movimento nascido a 5 de julho. Porque é que resolveste juntar-te? Quando o projeto me foi introduzido e foi o Miguel que me apresentou, eu achei logo a perspectiva de haver uma falta de diálogo dentro da direita, e não é só um diálogo político, mesmo a nível cultural, parece-me urgente e não como grande resposta divina e transcendente, vamos resolver os problemas na Terra, mas é muito urgente pela validade dos argumentos e pela quantidade dos argumentos válidos que não estão a ser discutidos, haver um movimento consciente e que apela conscientemente a isso. E o movimento 5.7, acho que por ter vários partidos lá envolvidos, e vários partidos, eu acredito que significa vários pensamentos ideológicos, várias hierarquias de valores igualmente válidos, parece-me que é o que falta cá em Portugal, e falta também uma discussão política também que seja mais intelectualizada. Isto aqui pode ser uma coisa que nos centros urbanos soa muito bem, mas que fora não soa, mas eu acho que é preciso mesmo não só tornar apenas ideológica ou teórica, mas tem que haver um envolvimento teórico, tem que haver uma carga mais de, ok, a minha hierarquia é esta, de valores políticos ou morais, o que quer que seja, e vamos discutir, vamos falar isto, não ser sempre o mesmo referencial. E voltando à pergunta que te fiz anteriormente, tens planos para combater a tua timidez e discrição e mergulhar no espaço público? Eu acho que todas as pessoas que têm atenção à política e não necessariamente mesmo de uma perspectiva política, mas o sentimento de querer ajudar e querer ser útil e salvar o mundo em certo sentido, acho que não sou a única, acho que muita gente tem. E uma pessoa que se interessa pelo plano político, acho que naturalmente vai ter esse estímulo, não é? Eu acho que em primeiro lugar, acho que o papel de cargo público, acho que e já tenho algumas experiências que me levam Já foste presidente de uma associação académica. Nem mais. E exatamente por causa disso eu sei o quão chata há situações que surgem, o quão
As pessoas podem, e não estou a falar nas pessoas, outros, eu também sei que não é um funcionamento linear, racional, que eu aqui estou de fora, quando chegar lá dentro vou fazer tudo o que eu acho aqui fora, porque estou aqui na quietude da minha sala, a ler um livro de política e a achar que já percebi os problemas do mundo e pronto. E eu acho que há uma dimensão de presença de espírito, de rasgar com os default settings do Foster Wallace, neste caso aplicado ao plano político, e isso aí é quase um papel quase de santo, que eu agora não vejo que tenha. E se isso acho que me dá alguma legitimidade para exigir das pessoas que estão lá em cima, para terem essa seriedade e para terem esse espírito de sacrifício, e para não entrarem em campo a jogar com pitões de ferro quando os outros estão a jogar descalços, mas haver e esse espírito de sacrifício que eu exijo aos outros também exigiria a mim próprio. E portanto isso aí assusta-me. E como é que é ter sido, muito provavelmente, a única pessoa que foi presidente de uma associação académica e que depois disso não seguiu até nenhuma das Jotas? Como é que eu ia dizer? Nunca te sentiste tentado? Não, houve Jotas que nunca recebi convites, quer dizer... Nunca te pescaram o olho, as Jotas? Acho que a nível formal eu admito eventualmente ser um bocado bronco nessas informalidades, mas acho que eu sempre achei muita piada e simpatizei mesmo pelo meu grupo de amigos a grupos políticos em específico, mas não... Mas acho que o mundo associativo do IEP não era esse mundo associativo que costuma estar associado a partidos, e graças a Deus acho que não houve salto lógico a ser feito no IEP. Graças a Deus. O André fará um percurso na área de filosofia política e teoria política que, ao contrário do que as pessoas pensam, tem imensa aplicação prática, como por exemplo de que forma a sociedade se deve organizar do ponto de vista político. Concordas com esta antevisão daquilo que será o teu futuro? Eu acho que é uma pergunta difícil. Acho que eu posso disparar em várias direções. Não sei se serão aquelas que é suposto, mas sim, eu não vou dizer que. Eu acho que o curso de Ciência Política é muito dependente daquilo que. Pronto, ok, os outros cursos também haverão de ser, mas tem esta característica que eu acho que é definidora do valor que o curso tem, que depende muito do empenho com que o aluno se aplica a estudar e a retirar os benefícios das aulas e dos professores, mas também acho que é muito reflexivo. Acho que depende muito da relação que o aluno faz com o conhecimento que aprende e como o aplica lá isto aqui, pronto, acho que são todos os cursos assim, eventualmente. Mas ciência... Tu és muito autocrítico. Ciência política, neste aspecto, por apelar muito a um conhecimento mais teórico e filosófico, acho que em certa medida, e ao mesmo tempo prático, ou seja, é um filosófico, mas nós não estamos a discutir qual é, que é a ideia que temos, e não é crítica nenhuma, qual é que é a ideia que eu tenho da teoria estética que está por trás do sorriso da Mona Lisa. Nós estamos a discutir, por exemplo, o Tucídides, a Guerra do Peloponeso, que tem efetivamente movimentações geopolíticas e estratégicas, mas que pronto, olha, a nível, por exemplo, ético e de ética política, que não tem necessariamente de ser a maquiavélica de Raposa. Acho que pode haver algum valor que pode ser mudado. Os livros são para quem não os lê, porque para quem lê não existem livros nem páginas, existem vozes, sonhos de outros que se tornam nossos. Palavras de André Ilharco num conto muito bem escrito. Tu és um burro reverente a olhar para 1000 palácios. Esse texto eu acho que foi muito composto tendo em conta a fotografia específica. Tu e livros. Exatamente, mas curiosamente estava a pegar num Infinite Jest do Foster Wallace, piada infinita, que a expressão é utilizada no texto também, e eu achei piada à postura reverencial quase de eu estar a elaborar-me para ler o livro, mas estar uma estante gigante à minha frente. E acho que remontou outra vez àquela discussão de experienciar a condição do outro com todos os significados possíveis que isto possa ter. Eu acho que uma pessoa que não lê, e não é ler as placas do trânsito, não é ler
coisas que toda a gente lê por norma, mas fazer o esforço de chegar a casa estourado numa sexta-feira, ou numa sexta-feira, pronto, se calhar um bocado normal, mas uma quarta-feira à tarde, e ter o esforço, a resiliência de não, vou ler este livro, tenho ótimas referências e perceber. Depois também mesmo a leitura em si também acho que exige uma postura muito superativa. Não pode ser aquele modo de leitura que pelo menos eu tinha em miúdo do primeiro ao quarto ano, que é ler a frase. Eu não lia livros, lia frases e depois chegava ao final do livro para saber o que é que estava a ser contado ou não. E, e pronto, nesse sentido, para ter acesso a essas vozes, essas outras experiências, esse outro encadeamento de valores que para nós, que não são os nossos, mas que são altamente razoáveis e altamente bons, haver esse acesso, essa experiência, essa vivência, que é um acesso que é muito difícil de ser. Eu acho que não, ou lendo, ou vendo, mas acho que a leitura é eventualmente acho que a ser o mais fiel. Era precisamente sobre leitura que eu queria falar. Tu tens 24 anos, fazes 25 este verão, para ser mais rigorosa. Estás presente em todas as redes sociais que utilizas com moderação. Como é que te disciplinas para ler? Lês todos os dias? Leste hoje, por exemplo? Moderação. Digo eu. Não tens muitas selfies. Sim, é verdade, é verdade. Ler, pois eu tenho o meu dilema especialmente, e acho que as pessoas que gostam de ler têm, é o sentimento de culpa daquilo que se está a ler. Eu agora estou a fazer a tese para... nos primeiros 6 meses disse não só vou ler coisas relacionadas com a tese, não vou sair daqui. E passar 6 meses pensei, não dá, vou ter que ler aqui algum romance rapidamente, senão vou morrer tédio. Temperar. Exatamente, para equilibrar a balança, eu acho. Sim, a pergunta era sobre... Se lês todos os dias, como é que te disciplinas nesse sentido? Porque é um desafio por acaso... para muitos jovens de hoje em dia, precisamente por causa das redes sociais. É muito fácil escapar ao tédio e mergulhar no smartphone. Sim. Sim, acho que parte muito de um esforço inicial, mas que, pronto, como todos os hábitos, deixa de ser esforço. Não. Isto aqui eu acho que não vale a pena tomar isso como uma promessa de isto a certa altura tu vais gostar. Não, quer dizer, se uma pessoa estiver a ler um livro que não gosta, não vai gostar, não vai ganhar esse hábito, mas fazer em certa medida um esforço para quais é que são os livros que são capazes de me interessar, pessoas é que com quem eu partilho interesses, que livros é que elas leram, para começar a desenvolver essa cultura. E depois a verdade é que eu acho que uma pessoa que gosta de ler, ponto 1, não é um Pokémon no meio de Portugal, há imensa gente que adora ler. A Feira do Livro então é um exemplo disso, enche, não... E isto aqui é um elogio à Feira do Livro de Lisboa. Mas depois a certa altura vai conhecendo e acho que as pessoas conhecem-se entre elas. Acho que é mais um ponto de identificação que quando uma pessoa começa a ganhar, acho que começa a perceber aí parte do valor. Já aqui falámos do This is Water, do David Foster Wallace, um discurso que eu acho que todos deviam ler, até porque é curto, não se perde muito tempo a lê-lo, e fala sobre tanta coisa, mas sobretudo sobre as escolhas que fazemos diariamente, sobre a tolerância e sobretudo sobre respeitarmos o outro. O que é que aprendeste neste discurso? Foster Wallace, sim. No This is Water, bem. O This is Water apareceu na minha vida quando, numa altura muito, muito específica. Eu lembro de estava uma vez num jantar, e era um jantar de família, e estava sentado num sofá a falar com a minha irmã, e estávamos a concordar. Pronto, a minha irmã é católica e praticante, e foi super interessante. Foi um ponto. Nós estávamos a concordar às vezes, a dizer, bem, de facto esta coisa de ir na espuma dos dias, de haver estes entrelaçados de obrigação, o que é que nós queremos fazer, os nossos sonhos, isso tudo, são, a certa altura nós estamos num modo automático. Pronto, isto aqui acho que é uma ideia assente e não é preciso muita explicação. Mas eu acho que o que é interessante é o combate a isso. Ou seja, e estávamos a comentar a dizer, não, é mesmo difícil uma pessoa fazer o esforço para estar mesmo presente, porque muitas vezes é o clichê de ajudar a senhora a atravessar a rua, ajudar a levar as compras, etc. Obviamente no exercício teórico ninguém vai ser macabro ao ponto de dizer não vou ajudar, todos ajudam, pronto, e no dia a dia é que a dificuldade está aí, e isto aqui eventualmente poderá ser um clichê, mas eu acho que quando é vivido, e naquele diálogo entre mim e a minha irmã, estavam a ser os dois muito honestos um com o outro, é mesmo difícil. Eu acho que... Como é que era a frase? Foi uma frase que eu achei imensa piada, que é a atenção é a maior forma de entrega ao outro, neste sentido, da Simone Weil. E
E depois, passado uma semana, eu encontrei esse discurso do Foster Wallace. Foster Wallace a falar de default settings de pensamento, e dar o exemplo de ir às compras e estar As a filas seguir do supermercado. filas do supermercado completamente processo, com o dia de trabalho foi uma chatice, filas de trânsito cheias de buzinas, uma mulher que está à nossa frente a berrar com o filho, a ser altamente injusta, e a falar, e a pessoa que está a falar atrás ao telefone. Bem, é tudo um inferno, quer dizer, faz a descrição perfeita do inferno americano e consumista, pronto. E pareceu muito, muito interessante a ideia do Foster Wallace, dessa ideia de liberdade, não ou seja, de inteligência, não de capacidade de pensamento, potência de pensamento. Uma coisa, isso os computadores fazem, não quero estar aqui a defender clichê nenhum, mas eventualmente poderão ultrapassar. Mas, portanto, há aqui uma coisa que é altamente humana, que é a presença, tomar presença, e isso é preciso esforço de uma pessoa quebrar, sair da sua posição e perceber, pronto, que esses modos automáticos que nos estão à nossa volta, que nos atravessam o corpo e atravessam o espírito e nos levam pela vida toda, se for preciso, tiram-nos de viver mesmo, de sermos, de percebermos, lá está, que aquela senhora que está a falar aos berros com o filho, se calhar teve na véspera no hospital com o marido, que está de cama no hospital com uma doença gravíssima. E pronto, acho que de certa maneira é um apelo não é à autonomia, mas à consciência, e ao esforço por essa consciência. Não é uma coisa automática, é preciso um esforço consciente de consciência. Já que aí deixámos uma sugestão literária que não vai ocupar muito do vosso tempo, eu queria que deixasse outras sugestões de leitura para os mais jovens e absolutamente recomendada a adultos também. Outras recomendações. Eu acho que um escritor que tem escrito ultimamente, que eu tenho gostado muito, e eu acho que tem uma estrutura de romance. Eu não tenho conhecimento nenhum de crítica literária ou de teoria da literatura, mas parece-me que este espanhol tem umas características que eu acho super interessantes, que é o Javier Marías. Li O Coração Tão Branco dele, e li o Amanhã na Batalha Pensa em Mim, salvo erro. São publicados pela Alfaguara cá em Portugal, e tem toda uma estrutura que é um primeiro capítulo, um primeiro acontecimento super marcante, uma rapariga que se levanta de um jantar de família, vai à casa de banho, dá um tiro no coração do nada. Isso é O Coração Tão Branco. Depois o romance basicamente é a explicação. Eu acho que a prosa dele é um bocado desregrada, sem ser uma coisa totalmente de salões de intelectuais de malta que não completamente à vanguarda, que ninguém percebe. Acho que é uma coisa altamente perceptível e tem uma narrativa ótima. Outro livro, mas esse aí acho que já exige um bocado pelo menos a mim gostou-me um bocado, é o Meridian Sangue, do Cormac McCarthy. Acho que a par do Moby Dick, que há de ter sido o romance melhor mesmo que li, não vou dizer que foi o meu preferido, mas quando estava a ler e acabei de ler aquilo, percebi que passou-me aqui um caminhão em cima que tem N significado, N estruturação. Mas o Meridiano de Sangue, enquanto romance, eu acho que tem imensas coisas interessantes. Adapta a linguagem a linguagem não é só a mesmo nível de palavras escolhidas, mas a maneira como os personagens pensam, o clima de violência permanente, a ausência de noção de indivíduo, ou seja, de indivíduo como capaz de ser uma hierarquia de valores, de estabelecer relações pessoais e de identificação com o outro. E depois o enredo é espetacular, e acho que também remonta um bocado ao Moby Dick. Basicamente é um grupo de cowboys americanos que vai na altura acho que era da recém-independência, exatamente, da recém-independência americana, em que as fronteiras com o México estavam um bocado por delinear, em que havia N tribos de índios à solta que decapitavam e matavam aldeamentos americanos e de outros índios também, e acho que é um grande livro mesmo. E ficam as sugestões entusiasmadas de André Ilharco, que acredita no papel da cultura e na capacidade da iniciativa privada implementar novas ideias. Daqui a 10 ou 15 anos vai ser o intelectual mais importante do circuito universitário português. Gosta de correr, mas é à baliza que se sente bem. Um guarda-redes que é também contista nas horas vagas. Um escritor compulsivo de notas no telemóvel, desde manifestos políticos e contos a listas de compras. Ganhou o concurso literário da Semana Cultural do Colégio
São João de Brito, no 12º ano, um feito numa existência de um quarto de século. Sportinguista convicto, um fã de Cristiano Ronaldo assumidamente parcial em todas as discussões, teve 17 na parte letiva do mestrado em Direito Constitucional, na Clássica, mudou recorrentemente de áreas de estudo, o que nos dá alguma confiança de que há muito futuro por preencher, muito estudo por fazer, e nós cá vamos ficar para conhecer os próximos desvios de percurso do André Ilharco, um conservador que parece não ter medo da mudança e que nos fez companhia na última hora no Observador. Obrigado.